Eu queria começar tanto agradecendo o convite, como parabenizando a comissão organizadora. Agradecendo porque eu estou aqui no maior evento da nefrologia brasileira. Isso é um prazer muito grande, uma honra muito grande. E queria também parabenizar, porque só quem já realizou um congresso, eu participei já de 3 mineiros e 1 brasileiro, sabe como é difícil colocar isso aqui para funcionar. Então, parabéns de coração. Muito legal falar de um tema que me agrada muito, que é um tema pouco objetivo, às vezes mal entendido, mas tem um lado prático muito grande. Eu acho que as palestras do Alce, da Cássia, facilitaram muito minha vida. Então, a gente vai falar muito aqui a respeito de como andam os caminhos da saúde, não só da medicina, que no meu modo de ver nós estamos caminhando para o lado errado. Só que enquanto o mundo for mundo, enquanto o tempo girar, enquanto houver um segundo, a gente pode mudar. A gente tem sempre estar buscando mudar no sentido de melhorar. E eu estou muito disposto a ajudar nessa mudança. E eu fui muito ajudado nessa caminhada para chegar aqui hoje nessa apresentação. E dentro desse paradigma é que nasceu o Choosing Wisely. Essa iniciativa ela apareceu em 2012, acabou chegando no Brasil em 2015. Vocês vão ver ao longo da apresentação sobre o que efetivamente se trata isso, mas ela vai muito de encontro ao que foi falado nas 2 primeiras palestras. Parece que a gente combinou sobre o que falar. Eu não tenho nenhuma formação em paliativismo, eu acabei entrando nessa por causa do Choosing Wisely. Eu sou simplesmente um entusiasta, mas que está capitaneando isso dentro da SPN, e estou capitaneando, e o processo é um contínuo. Então hoje a gente chega aqui para mostrar para vocês as recomendações que foram escolhidas por nós, sócios da SPN, mas isso é um contínuo, isso vai continuar ainda por os próximos anos, se Deus quiser, e crescer. Em termos de conflito de interesse, meu grande conflito de interesse é a paixão pelo tema. E ser apaixonado é um negócio perigoso, parece piegas, mas a gente fica cego. Então eu vou tentar, dentro daquilo que eu acredito como ciência, ser o mais cético possível, e aí a gente vai caminhar ao longo dessa apresentação. E como é uma sessão interativa, eu trouxe para vocês um caso clínico, porque eu só mudei o nome do paciente, mas é um caso real. O seu João, de 49 anos, ele não tinha queixas, e foi encaminhado pela endocrinologista para procurar um nefrologista, não necessariamente meu consultório. Chegou com um quadro de diabetes tipo 2, hipertensão, sobrepeso, de uma PA controlada às custas de um uso de um losartan, e tinha um descompleto de controle glicêmico com uma glicemoglobina de 11,7, apesar de estar usando 3 hipoglicemiantes orais, e a endocrinologista havia indicado o início de insulina para esse paciente. Por que ele chegou para o nefrologista? Por causa de uma albuminúria importante, 857 mg, e uma creatinina levemente alterada, dando um MDRD de 70 ml por minuto para ele. E ele podia chegar em qualquer nefrologista, mas chegou em mim. E o que o doutor fez? Bom, na realidade, tinha muito para fazer naquele momento, sei lá, umas orientações com relação à nefroproteção, ratificar o cuidado com relação ao controle glicêmico, mas eu queria chamar vocês para uma pergunta, que é um tema que eu gosto muito, que eu comecei a estudar de uma maneira totalmente individual e que hoje faz parte da minha consulta, e a gente está conversando mais cedo hoje. Eu não tenho a menor pretensão de ser nutrólogo, mas eu acho que a alimentação é um negócio que qualquer médico deveria entender. E eu queria que vocês votassem nessa enquete o que vocês fariam com esse paciente com relação à dieta deles. Encaminharia para um nutricionista, procuraria uma dieta balanceada, restringiria o carboidrato, restringiria o consumo de proteína, ou faria alguma coisa diferente? Muitos de vocês não devem ter passado por isso, né? Isso me remete demais à minha infância. Eu estava vendo lá no Scooby-Doo da vida, na hora que ia mostrar quem era o vilão, aparecia essa porcaria na tela, aí pega bombril, mete na antena e tal, não sei o que, para ver se melhora e tal. Por que eu quero lembrar isso? Que nessa mesma época, a gente escutava LP, e hoje a gente tem Spotify. Poxa, eu cansei de esperar encher o saco do cara da locadora, porque eu queria ver Star Wars, rebobinar a fita, ver 200 vezes. Galera, a gente tem Netflix hoje. Quem nunca? Papel ao maço, tem a manha? Hoje a gente tem o Google. O Google que representa para mim essa explosão de informações que a gente tem, que muitas vezes é vendida sob uma maneira extremamente negativista. Só que definitivamente, isso no meu modo de ver, depende muito de uma coisa chamada referencial. Se você está bem posicionado, essa facilidade de informação deixa esse caráter de ser uma coisa negativa.
Vamos trazer isso para a saúde? Se eu for para o PubMed fazer uma pesquisa e bato lá, doença renal crônica, eu tenho quase 150 mil artigos. Precisa literalmente achar uma agulha no palheiro. Isso é sobrecarga de informação. Mas eu gosto muito da frase do Clay Shirk. O Shirk, na verdade, é quase um renascentista contemporâneo. Esse cara é tecnólogo, escritor, professor, escritor, faz de tudo na vida. E ele fala que não é sobrecarga de informação, é falência de filtro. E pensando em filtro, o que fala ali? O que fale o filtro das ciências da saúde? Na minha opinião, duas coisas. Uma principal é o senso comum. Senso comum vai diretamente contra aquilo que a ciência prega. O senso comum ele tem que ser sectarista, ser dogmático, enquanto a ciência ela tem que ser cética. É o oposto. Só que é muito fácil se apaixonar pelo senso comum. Tem um escritor americano, Ernest Holmes, que escreveu que praticamente toda a raça humana está hipnotizada pelo senso comum, pois a maioria pensa o que eles disseram para pensar. E o outro lado? Grana. Grana move o mundo. Isso sempre foi assim, vai continuar sendo, e seria de uma ingenuidade pueril achar que isso seria diferente na saúde. Quais são os vieses financeiros que a gente tem? Trouxe dois. Primeiro, a indústria farmacêutica. A indústria farmacêutica vende remédio. Eles têm marketing, eles supervalorizam efeitos, eles subvalorizam eventos adversos, e eles contam com o ser humano que adora a pílula mágica, adora o santo graal. E nós, como profissionais, que temos uma dificuldade muito grande de não ter uma postura ativa, de não fazer nada. Isso incomoda. Só que muitas vezes, isso já foi dito nas outras palestras, menos pode sim ser mais. O outro viés financeiro que a gente tem é esse excesso de procedimentos, tanto diagnósticos como prognósticos, que definitivamente estão substituindo. Em vez de a gente tratar a raiz do problema, nós estamos tratando ponta de galho. Isso é o fee for service, né? A gente trabalha para receber, e quanto mais eu produzo, mais eu recebo. Eu não recebo pelo meu resultado. Como é que faz o que a Cássia propôs de ficar lá 1 hora lá no consultório, dentro de um cenário atual? Algo tem que mudar. Não é chegar e falar assim, não tem jeito. Não, tem jeito sim. A gente tem que fazer alguma coisa para melhorar isso aí. Então, sabendo do filtro, eu preciso ter uma outra coisa, que é foco. Eu aprendi há pouco tempo o que era paliação, o que era ser um paliativista. E, sinceramente, eu acho que qualquer profissional da saúde, não só médico, ele tem que ser um paliativista. Por quê? Porque o foco na medicina e nas ciências da saúde de modo geral, qual que é? O paciente, gente. Todos nós estamos aqui por causa do paciente. A gente não tem que tratar crença pessoal, exame alterado. Não, a gente tem que estar ali para responder aquele cliente, chama assim se vocês quiserem, que está ali confiando sua vida a você. Ele, a família e tudo mais. Só que como é que está a nossa relação médico-paciente? Completamente desgastada, né? Isso aqui me remete muito à relação médico-paciente. Falta tudo aqui, né? Falta respeito, falta valorização de momento, falta empatia, tudo. Isso, para mim, é a própria relação médico-paciente. E medicina, não sei se vocês sabem, deriva do latim medere, que quer dizer escolher o melhor caminho. Eu completaria, com foco no paciente. Isso tem que ser uma máxima, isso tem que ser alicerçal. Se a gente não internalizar isso, você vai acabar fazendo bobagem. E o filtro? Agora que a gente tem um foco, e sabemos que o nosso filtro está com problema em função do senso comum e em função do viés financeiro, o que a gente pode fazer para melhorar esse filtro? Para mim, 3 letrinhas. MBR. Medicina baseada em evidência, que pode ser vista de uma forma mais ampla sobre o SBR. Saúde baseada em evidência. Muita gente olha torto para isso, né? Fala assim, esse negócio de medicina baseada em evidência, isso é só coisa de artigo, último trial, RCT, Isso é importante. Saber ler a literatura científica é fundamental. Mas é extremamente errado achar que isso é exclusivista. O próprio avô, vamos dizer assim, da medicina baseada em evidência, o David Sackett, propôs esse gráfico. Eu digo que saúde baseada em evidência é literalmente a pílula vermelha do Matrix que te tira dessa Matrix do senso comum. Além da evidência científica, é importante sim o julgamento clínico. E é óbvio que a experiência conta. Eu vou falar que a experiência do Alzheimer com paliativismo não vai contar, porque não tem um RCT que mostra isso, só se eu for louco. E a coisa tem sido muito discutida, e às vezes de forma abstrata, que são essas preferências e valores do paciente. O centro é saúde baseada em evidência.
ou medicina baseada em evidência? Nessas escolhas eu encontrei a medicina baseada em evidência. E ela me apresentou uma coisa que também já foi falada, decisão compartilhada. E olha como está linkado. O que é decisão compartilhada? É o médico, com as melhores evidências disponíveis, que ele busca na literatura, sabendo a diferença entre a qualidade da evidência, mais a experiência clínica. O neto de hoje é melhor do que o neto de 10 anos atrás, e com certeza daqui a 10 anos eu vou estar melhor do que hoje, pelo menos eu espero. A gente vai conversar com os pacientes, considerar as opções de acordo com cada situação, e juntos a gente chega numa decisão. E é engraçado que, às vezes, o mesmo cenário, por exemplo, que a Cássia mostrou, um paciente pode ser indicado o diabetes e o outro não. Não existe regra mágica, não existe receita de bolo. E isso tem que ser treinado, dia a dia, pensando que a gente sempre pode melhorar. Eu gosto demais dessa frase, desse sim, o pai da medicina baseada em evidência, Gordon Guide, que diz que decisão compartilhada sem evidências é fraude. Eu brinco que é quase um estudo duplo cego se você não entende o que significa medicina baseada em evidência e quer fazer decisão compartilhada. Então, a gente precisa dar um passo atrás e quebrar uma série de paradigmas, porque isso não é ensinado na escola pra gente. Eles ensinam pra gente estatística e epidemiologia de uma forma que eu tenho vontade de sair correndo da sala. De tão chato, porque é desconectado da prática clínica. E felizmente, um cara chamado Fernando Lucas passou na minha vida. Esse cara, lá em 2003, ele me convenceu a entrar na nefrologia, ele me pôs na sociedade, ele me apresentou a medicina baseada em evidência, ele só me apresentou a minha mulher. Eu fico com medo do que ele vai me sugerir, eu falo, nossa, lá vem. E eu vi que aquele negócio tinha que ser cadeira básica de qualquer universidade. Digo mais, isso tinha que começar, não a saúde baseada em evidência, mas a ciência de fato, na acepção da palavra filosoficamente, lá na escola, onde meus filhos não entenderam o que significa de fato ciência, porque é contra-intuitivo o tempo todo. E aí alguns conceitos básicos do tipo, o que é um ensaio clínico, o que é um estudo observacional, por que um infere causa e o outro só associa, o que é um desfecho clínico e substituto, por que um serve para o paciente e o outro serve para o médico, o que é risco relativo e risco absoluto, qual que se presta ao paciente. Se alguém não entendeu o que eu falei, trata de estudar, porque isso é conceito básico. Conceito básico, e sem isso não se faz decisão compartilhada, não tem jeito. Dessa maneira eu cheguei no Choosing Wisely. Esse foi meu elo, a saúde baseada em evidência. Me interessei, e esse careca aí, que é muito meu amigo, o Breno. Breno é um clínico geral, hospitalista, a gente divide consultório. Certo dia eu estava chegando no consultório, falei, Breno, beleza? Não, beleza. Você está viajando? Estava. Estou chegando no congresso da Choosing Wisely. Eu já tinha lido a respeito da parada. Eu disse, legal, só como é que funciona isso? Ele falou, não, a gente começou, está trazendo para o Brasil e tal. Eu quero levar isso para a NEF. Me apresentou o Guilherme Browner. O Browner é um clínico gaúcho que, junto com o Luiz Correia, um cardiologista baiano, trouxeram em 2015 a Choosing Wisely para o Brasil. E aí minha ideia é levar o Choosing Wisely para Minas, para a sociedade mineira. E ele falou assim, bate, leva para a Nacional. Procurei a Carmen. E aí a Carmen, literalmente, abriu as portas da sociedade para mim. E ela falou assim, não, né, entra no comitê de cuidados paliativos. Naquele momento, eu vou ser muito sincero, eu não entendi qual era a lógica. Caraca, cuidado paliativo e Choosing Wisely, acho que a Carmen não entendeu nada. Não, eu que não entendia nada. E aí eu tive o prazer de conhecer virtualmente, porque eu conheci os dois só hoje, Alza e Cássia. E esse petit comitê foi quem me ajudou, e muito, a estar aqui hoje e trazer essas recomendações para vocês. Então, muitíssima graça para os três. Uma salva de palmas, por favor. Pode voltar, cara. Você também quer palmas? Então, gente, lá em 2013 eu fui apresentado a medicina baseada em evidência, e agora em 2018 tudo começou no Congresso Mineiro no ano passado. A gente fez uma mesa que tinha segurança do paciente e eu lancei a iniciativa de Choosing Wisely. Isso caminhou, e ao longo desses estudos eu cheguei nessa frase que eu gostei muito. Não sei se eu li isso em algum lugar ou se isso foi se formando na minha cabeça, mas fazer tudo pelo seu paciente não significa fazer tudo com o seu paciente. Isso tem sentido para outras iniciativas, tipo Less is More, tá bravo, e para Slow Medicine. Todas comungam mais ou menos da mesma coisa, partilham do mesmo ideal. Só que hoje nós vamos falar do Choosing Wisely, que já está graçado em mais de 20 países no mundo, mas começou nos Estados Unidos. Começou nos Estados Unidos, capitaneado pela ABI, que é o American Board de Clínica Médica,
mais uma ONG ligada a direitos do consumidor, que é a Consumer Reports. A ligação médico e paciente começa já aí. O que eles queriam? Evitar procedimentos fúteis e desnecessários por qualquer falta de evidência, porque a gente às vezes acha que não ter evidência eu posso sair fazendo as coisas. Tem um princípio básico que é primeiro não lesar. Esse princípio é hipocrático, todo mundo fez o juramento de Hipócrates aqui. Ou por futilidade, ou porque aquilo causa risco ou dolo para o paciente. E como é que eu vou fazer isso? Conversando. O que é estimulado é fazer aquilo que se perdeu ao longo da nossa caminhada. Então, esse cartão mostra, pô doutor, estou com dor nas costas, ressonância. Bela escolha. E do ponto de vista prático, o que se quer é uma assistência baseada em evidência. Só que isso para o paciente não significa bolhufas. O paciente quer que não sejam multiplicados testes e procedimentos, que tudo que seja feito com ele seja seguro e realmente necessário. Como é que a gente vai fazer com que esse diálogo aconteça de forma efetiva? É muito recomendado que o paciente faça perguntas para o médico. A Choosing Wise sugere que pergunte: poxa, eu preciso desse exame, desse tratamento, desse procedimento? Tem riscos? Quais são as desvantagens? Alternativas simples ou mais seguras? E o que acontece se eu não fizer nada? E a resposta não tem que ser assim: vai morrer. A gente tem que ter evidência, a gente tem que trabalhar com score prognóstico. Isso é medicina baseada em evidência. Eu tenho que trabalhar com números, porque o tempo todo a gente trabalha com incerteza. E dessa incerteza, para minimizá-la, eu busco as probabilidades. Essas probabilidades estão onde? Na literatura. E o que não é Choosing Wise? Não é guideline de especialidade. Tanto que vocês vão reparar que as recomendações, elas nunca começam com faça alguma coisa. Elas sempre começam com evite, não faça, avalie. É brilhante essa ideia da BIM de primeiro não colocar o dedo na ferida, fazer uma autocrítica que vem de dentro para fora, da própria sociedade. E outra, essa medida reflexiva. Outra, não é política de corte de custo. Definitivamente eu acredito que medicina bem feita é medicina barata, mas não se busca isso com o Choosing Wise. E ninguém aqui quer calar a boca de profissional e que ele não vai fazer a medicina a medicina ou qualquer outra área da saúde da forma como ele acredita que seja melhor. Isso é uma medida puramente reflexiva. E as recomendações? Todo mundo já conhece o Choosing Wise, pensa direto nelas, mas literalmente para mim ela é a cereja do bolo. Porque o que vale é mais o caminho, isso aqui é a chegada. O que vale são os 309 que participaram da enquete e fizeram uma reflexão em cima de 13 possíveis recomendações. E com certeza isso pode, de uma certa maneira, levar qualquer mudança de comportamento frente àquele que é o nosso foco, que é o nosso paciente. Quando a gente começou a montar as recomendações, o Alves falou assim comigo: ó, a gente não precisa inventar a roda, né? Mas eu pensei na minha cabeça: não, mas uma roupagemzinha bem diferente é bem-vinda, né? Aqui no Rio de Janeiro, amanhã tem, né? Então, mas o que eu fiz para não inventar a roda? Fui atrás das recomendações que já existiam. Então, por exemplo, o Choosing Wise, vocês veem que tem 5 recomendações, seu Choosing Wise em Nefrologia Canadá. Eu peguei, por exemplo, aqui a 4ª recomendação, que é: não inicie diálise crônica sem um processo de decisão compartilhada entre paciente, família e equipe de nefrologia. Exatamente o que os dois falaram nas aulas deles. E aqui embaixo vem a justificativa. A justificativa da minha aula é a aula deles. Olha o Choosing Wise americano. A 5ª recomendação é a mesma. Hoje esse troço deve ser importante mesmo, né? Vamos colocar na nossa enquete, ver se os brasileiros concordam com isso. Só que a gente teve uma preocupação de não chover no molhado. Porque não adianta eu querer copiar o Choosing Wise Canadá ou o Choosing Wise americano. A gente tem que fazer o nosso Choosing Wise. Então, se eu fosse copiar, eu ia pegar: não coloque cateter de pique. Isso não é realidade do brasileiro. Isso não tem que ser votado, não tem cabimento. Então, como é que funciona na prática? Te sugeriu as recomendações nesse pequeno grupo, pedimos que todos os departamentos contribuíssem. Eu agradeço demais aqueles que contribuíram. Sugerimos aos sócios que também mandassem suas contribuições. E aí fizemos um projeto piloto com 13 recomendações. Mais ou menos 20 nefrologistas do Brasil foram submetidos a uma enquete no SurveyMonkey. Isso foi validado e aí sim a gente fez a enquete oficial, que ocorreu agora em agosto de 2018.
e 309 sócios votaram. A Carmen, inclusive, me disse que foi acima um pouco da média da maioria das enquetes da SBN, e as recomendações elas foram escolhidas com média ponderada. O que significa isso? Eu não voto, eu gosto mais dessas 5, não. Você vota em todas, o grau de importância de cada uma delas, faça uma média ponderada e as 5 primeiras viram as recomendações da sociedade. O que não significa que as 8 que não entraram sejam ruins ou que não sejam importantes. E o que vale é a reflexão, é tentar não lesar, é tentar ser menos fútil. Então é sempre assim a recomendação Choosing Wisely, uma recomendação, uma justificativa e a bibliografia baseada em evidência. E as recomendações? Então aí. Primeira, reflita muito antes de transfundir sangue para pacientes com doença renal crônica, principalmente se for um potencial candidato a transplante renal. Risco inerente da transfusão, risco de sensibilização do paciente. Agora, é óbvio, o paciente precisa de sangue, ele está sangrando ativamente. Não, Choosing Wisely fala para não dar. Não é assim, né? Então, reflita se vale realmente a pena. A segunda recomendação, e elas estão por ordem de maior pontuação, foi: evite submeter pacientes dialíticos a quaisquer intervenções que levem à desidratação, hipotensão arterial ou exposições a nefrotoxinas que possam prejudicar a função renal residual. Cássia já falou um pouco sobre isso aqui na aula dela. Eu também estava nessa aula de diálise incremental. Isso é básico para diálise incremental, saber lançar a mão de... Não é porque o paciente está em diálise que eu vou dar anti-inflamatório, vou dar gentamicina, vou dar vancomicina, e otimizar o uso, por exemplo, de diurético para se ter uma boa diurese residual. A terceira recomendação é: reflita muito antes de recomendar anti-inflamatórios não esteroidais em indivíduos com doença renal crônica independente da etiologia. Acho que isso, para nós nefrologistas, é relativamente senso comum, mas isso é para lembrar que isso não serve só para os nefrologistas, isso serve para a população geral, isso serve para os nossos colegas ortopedistas, e às vezes passam para isso à torta e à direita, e a confusão não chega para eles, né? Chega para a gente, para a família. Olha a quarta. Ó, tamo junto. Canadá e Estados Unidos, nós também achamos importante isso, né? Que é conversar em situações onde se tem uma fragilidade, se vale a pena ou não colocar aquele paciente em TRS. E a quinta recomendação: não combine rotineiramente bloqueadores do receptor de angiotensina com inibidores da ECA ou alisquireno para tratamento de hipertensão, nefropatia diabética ou insuficiência cardíaca. Isso é um bom exemplo de que desfecho substituto é um troço perigoso, né? Essas drogas juntas, elas melhoram a proteinúria e melhoram o controle de pressão, mas não conseguiram melhorar o desfecho clínico, que é aquilo que importa para o paciente: é ir menos para diálise, é internar menos, é morrer menos de infarto. Então estão aí, gente, as nossas 5 recomendações. Isso vai ser publicado nas redes sociais da SBN e da Choosing Wisely Brasil ainda hoje. E tem que ficar muito claro que essas 5 recomendações, elas são mutáveis. Daqui a provavelmente 2 anos nós vamos estar fazendo uma nova enquete para tentar ver se valida ou se alguma outra recomendação pode mudar. Voltando lá no nosso caso, então eu mantive o losartan, eu tirei a glibenclamida e eu pedi para ele não começar a insulina e coloquei esse cara para fazer uma dieta de baixo carboidrato. Tá? Pô, mas por quê? Ninguém faz isso. Maluco, querendo aparecer? O que diz as diretrizes? Está lá, ó, sugerindo ingesta de proteína de 0,8 gramas quilo dia em adultos diabéticos. Primeiro diquinha aí, ó, 2C. Isso significa que o grade é muito baixo. A confiança nessa informação é muito baixa. Existe um randomizado de 2003 com um paciente diabético com creatina média de 1,8, acompanhados por média de 4 anos, e mediu o desfecho substituto, dobra de creatinina, mas desfecho clínico também. A soma de ir para diálise ou morrer. A dieta de baixo carboidrato nem era tão baixa assim, e olha o que é mais impressionante. É numa dieta relativamente rica em proteína, 25 a 30%. Só para vocês terem ideia, dietas, qualquer uma que você faça, normalmente fica em torno de 20% de proteína. E o cara da dieta de baixo carboidrato podia tomar vinho. Maluco. Tá? E olha para vocês verem.
a redução absoluta de risco. Não é redução relativa, é redução absoluta, aquilo que importa. De 18% para dobrar a creatinina, dando um NT de 5,5%. E para o desfecho clínico, 19%. A leitura disso é que para cada 5 pacientes que você orienta essa dieta mais rica em proteína e pobre em carboidrato, um deles deixa de ir para a dieta de morrer. Me conta uma droga que faz isso. Uma. Em qualquer cenário. Para desfechos futuros. E eu não conheço. Então eu pus ele nessa dieta. Depois de 4 meses, ele tinha perdido 2 pontos no IMC. A pressão, sem eu mexer na droga, sem falar em sal com ele, caiu para 105/60. Olha a glico dele, 7,4, com uma droga a menos e sem insulina. 4 meses. E a albuminúria, 227, era 800 e lá vai fumaça. E a creatinina não subiu, nem vou falar que ela baixou, não. Ela não subiu. Então, gente, eu podia terminar essa aula aqui de uma forma histórica, relembrando que na medicina de 100, 200 anos atrás, a gente não tinha tanto acesso à propedêutica, à terapêutica. Isso é importante, só que a gente tem que saber usar. E aí eu terminaria com essa frase que mudou meu jeito de ver medicina. A frase do William Osler, que diz que medicina é a arte da incerteza e a ciência da probabilidade. A gente tende a ser determinista, e a gente trabalha com futurologia. Dentro dessa futurologia, a gente lança a mão das probabilidades para tentar acertar mais do que errar. Eu podia terminar essa aula também colocando um dedo em risco para vocês e chamando na chincha. E aí eu usaria a frase do Atul Gawande. O Atul Gawande é um médico, trabalha muito com segurança do paciente, ele é também escritor, escreve para o New York, e ele tem uma frase muito legal que diz: nós podemos recomendar condutas de pequeno ou nenhum valor porque elas melhoram o nosso ganho, mau caratismo, por causa de um hábito, comodismo, ou por genuinamente, mas de forma incorreta, se acredita naquilo, fé. E os pacientes tenderão a seguir as nossas recomendações. Então isso é importante, isso é para pensar. E podia terminar de uma forma poética, quase shakespeariana. E esses versos eu trouxe do site do Les Moore. Curado ontem da minha doença, eu morri noite passada do meu médico. Podia terminar com uma frase de um brilhante. Uma pessoa inteligente resolve um problema, uma sábia evita. Podia terminar dando um conselho, principalmente dos mais jovens, que é o que eu tento passar para os meus residentes, tem alguns aqui na sala inclusive. E aí eu usaria esse prefácio escrito pelo Robert Wadsworth. Wadsworth, assim como Oz, é um grande hospitalista americano. Ele coloca: vocês estarão sob pressão implacável para entregar uma assistência com alta qualidade, mais segura, mais satisfatória e ao menor custo possível. No entanto, o que é estranho, até mesmo bizarro, não é que agora estejamos sob tanta pressão. O que é estranho é que até recentemente nós não estávamos. Isso acontece em qualquer lugar. Por que não vai acontecer na medicina? E tem que acontecer mesmo. Mas eu queria voltar lá no Scooby-Doo. E para deixar uma coisa boa, porque eu gosto tanto desse tema, eu queria tanto que você passar essa energia positiva para vocês, eu vou terminar assim. Fica o meu convite. Deixa eu fazer o primeiro chance. Meu convite. Vocês quebrarem paradigma, vão para Minas. Tiradentes, ano que vem, quem não conhece, não sabe. O congresso é legal, tem coisa tão boa lá, gente. Acha assim. O papo é bom. Cadê o Edu? Não tá aí, tá? Edu Rocha, aqui.
aqui do Rio, mas ele é mais mineiro do que a gente. Muito obrigado, de coração, ficam aí meus contatos, qualquer coisa eu estou à disposição. Obrigado.